Boa noite, pessoal. E aí? Caiu, não sei se foi a minha internet, se foi a do Renan. Aí, voltou. Vou chamar o Renan de novo. Aguardando o Renan. Eu não sei o que que houve, não sei se foi a minha internet ou se foi a do Renan. Não sei se foi qual internet foi. Eu demorei um É, eu pouquinho pra tava voltar vendo, também. eu tava vendo, eu acho que foi a sua, porque ficou É, caindo. Vamos esperar só o povo voltar. sim, é porque eu É... fiquei salvando o vídeo também, por isso que eu demorei a chamar de novo pra poder a gente poder Ah, tá. subir. Então, uma coisa que a Beth falou sobre o ser afetado e ser difícil realmente é muito pesado. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo, porque eu acho que se a gente não achar pesado, alguém tá dormindo, ter a rua, é muito surreal, assim, é a pessoa ser publicizada, né? A gente percebe, Uhum. é, a gente tem a nossa possibilidade de atuação no espaço público, e aí você, de noite, normalmente você volta para o. A gente está tendo agora a experiência de isolamento, que também é interessante, antropologicamente falando, né? Para a vida de todo mundo é péssimo, e para quem pode fazer isolamento também. Mas a grande questão é essa: a pessoa tem a sua vida publicizada. Imagina, eu, depois de algum tempo trabalhando e pesquisando com isso, eu sempre falo, cara, é muito doido. Você está ali o tempo inteiro sujeito a olhares, você banho, comida, toda a lógica da rua é muito pesada, assim. E eu lembro quando eu fazia um trabalho que a gente tinha um projeto que, no Rio de Janeiro de ronda de direitos humanos, que a gente começou exatamente por isso. A gente percebeu a necessidade, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e sociedade civil. A gente ia à rua para prevenir a violação de direitos humanos, para trocar ideia com as pessoas em situação de rua, verificar o que eles realmente estavam precisando. E aí era muito interessante porque quando você tem esse tipo de socialização, é isso. As pessoas deixam de ser pessoas em situação de rua, viram pessoas. E aí você olha, você lembra daquela, aí você acabou a ronda. Você está ali naquele trabalho e tal, conversando, aí você vai tendo relações de afeto, conhecendo as pessoas, e aí passa o tempo, aí você acaba a ronda, eu lembro de acabar a ronda, falar assim, cara, eu vou para minha casa, tomar banho, ter água limpa, ter uma cama, isso assim, como isso é privilégio e como a gente, enquanto sociedade, é muito triste quando a gente observa assim, por que a gente não para, era para a gente parar tudo e simplesmente, gente, vamos resolver isso. O Lúcio, que é um amigo nosso do PPGSD também, que tem trigêmeos, eu lembro dele me comentando que quando os filhos dele viram uma pessoa em situação de rua, eles simplesmente olharam e falaram assim, pai, o que é isso? Ele está na rua, como assim? E aí ele falou, e aí foi interessante, ele também é doutor no PGSD, tem esse olhar crítico, e aí ele também chegou e falou assim, pô, não vou simplesmente mentir pro meu filho, né? Ele chegou e falou, sim, filho, é muito triste, ele não tem casa e tal. Então, assim, agora a partir de quando a gente começa cada vez mais a naturalizar essa situação? A gente vive uma situação de desigualdade abissal, mas a maior parte da a nossa sociedade, enquanto um todo, não se importa com essas pessoas. É muito triste isso e acho que essa que é a batalha, enquanto defensoria pública, sociedade civil, para que tenham efetividade políticas públicas. O Carlos, ele falou quando antes da live cair, da proposta de casas primeiro, né, que a gente viu em outros lugares do mundo e que no Brasil a gente está começando, pelo menos em alguns momentos, a pensar teoricamente isso e já há algumas experiências para perceber isso. O cerne da população em situação de rua é a habitação. E aí, como é que a gente Claro. não vai ter um modelo etapista, que aí a pessoa. E aí a gente tem muito julgamento moral. É surreal como uma impregnação de valores morais sobre as pessoas em situação de rua. Então, muitas pessoas falam: É, ah, não. Pode falar. não, então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que tem uma coisa que tem me chamado a atenção nessa questão da Covid, que eu acho que você pode desenvolver isso que você está falando disso, que tem uma falsa verdade que as pessoas têm repetido,
que é, na verdade, é muito cruel do meu ponto de vista, muito é, cruel mesmo, não consigo pensar em outra palavra, que é a ideia de, não, agora tá todo mundo no mesmo barco, a Covid atinge todo mundo, tá todo mundo correndo risco, né? E quando é justamente o contrário, né, enfim, já tinha pensado sobre isso, mas isso me chamou especialmente a atenção quando eu vi uma entrevista da prefeita de Nova Orleans, quando o pico da Covid estava subindo nos Estados Unidos, que é negra, ela falando, olha, não é desse jeito que é igual a todo mundo, porque olha só, a população de Nova Orleans é negra é de 33% e o número de infectados negros é 70%. Então, né, essa discrepância de porcentagem já deixa bem claro como que, em relação a esse recorte, por exemplo, racial, essa situação social, essa crise social atinge as pessoas de maneira completamente diferente. Mas eu acho que a Covid serve como uma lupa para tornar ainda mais claro coisas que, né, estão presentes na sociedade, nossa desigualdade, as nossas mazelas, e aí, ironicamente, a população de rua, que são os invisíveis, agora, quando você tem que sair às ruas, te choca ainda mais, né? Porque não tem ninguém na rua, só eles. E aí fica ainda mais doloroso ver essa situação. E aí para concluir e te passar a palavra, o que eu fico me perguntando essa situação da Covid, como é uma tragédia social que é muito rápida, mobiliza todos nós e a gente fica, não, a gente tem que lidar com isso, a gente não pode deixar tantas pessoas morrerem. Mas essa situação está acontecendo todos os dias com a população em situação de rua e a gente não se mobiliza, né? Tipo, qual é o espírito de mobilização que a gente tem? Só que não tem uma câmera lá e a Globo News não está falando disso o dia inteiro, entendeu? Exatamente, acho que é isso que você falou, explicita. A grande questão é que a Covid explicita. E eu estava vendo que a Paula também entrou, a Paula que é de Brasília, socióloga e pesquisadora e trabalha também com população em situação de rua, ela acompanhou isso, não sei, não vi mais ninguém de Brasília. É muito angustiante, foi muito angustiante em Brasília ver o começo. As pessoas em situação de rua. Brasília é um grande exemplo do que não foi feito de bom, assim, porque a gente percebe que eles criaram, sem entrar em questões políticas, né, mas o que eu verifiquei, eu estou falando de Brasília porque eu também moro em Brasília, apesar de agora estar em Cuiabá. E aí, as pessoas em situação de rua, qual era a recomendação? Isolamento. As pessoas queriam ficar isoladas e não tinha nenhum espaço para as pessoas se isolarem. Aí eles falaram, vamos construir um abrigo no autódromo para vocês. A gente da Defensoria Pública da União, junto com a do DF e nas defensorias públicas dos estados e da União pelo Brasil afora, fizemos recomendações para que equipamentos públicos, como escolas, vários outros equipamentos que estão vazios pela questão, pudessem, as pessoas de forma provisória, para uma questão emergencial, pudessem ficar naquele local. Mas aí o que aconteceu? Não, eles queriam construir um lugar, até onde agora eu não sei, acho que começou a funcionar há pouco tempo para idosos, mas assim, de forma muito ineficiente. Eu lembro que em Brasília também, encontrando pessoas, eu encontrei um rapaz que estava dormindo do lado de uma farmácia, aí conversando com ele, e aí ele falando assim, ele falou assim, pô, eu quero comer, não tem comida. Porque como a recomendação era para isolamento social, o que aconteceu? As caravanas de instituições religiosas e da sociedade civil que faziam distribuição de cestas básicas, de alimentos, pararam. O Estado não deu conta e aí as pessoas com fome. Ele estava com uma refeição por dia. E aí, assim, você percebe o preconceito que as pessoas têm, que o gestor público tem. Você vai construir um novo equipamento emergencial, por que não bota essas pessoas provisoriamente, depois tenta uma solução estrutural? Porque a grande questão, o cerne hoje, é realmente a habitação. Mas a gente percebe que tem nesse imaginário um estigma muito grande. Aqui em Cuiabá, por exemplo, também estão fazendo hotel, Niterói também. É uma questão interessante também, você ter essa possibilidade da pessoa ter. Só que aí eu já fiquei pensando, né? Eu fui no hotel semana passada em Cuiabá. Aí eu vi, tinham 90 pessoas. Aí você vê, o pessoal estava lá, cada um no seu quarto, com ar-condicionado, com refeição. Eu pensei, cara, mas que perversidade do Estado. As pessoas vão sair e depois falam assim, não, só para Covid. Aí a pessoa já se acostumou também com isso e o Estado não dá uma solução que deveria ser focada na moradia, na habitação para essas pessoas, e aí só nesse momento. Então, assim, é muito pesado. Assim, tudo que a gente verifica, e como você falou, agora com Covid é explicitado. Porque a primeira recomendação, que é essa de isolamento social, as pessoas não têm.
Elas têm um isolamento, como você tinha falado antes comigo, gostei de expressão, um isolamento exclusão, não isolamento social. Então, assim, tudo é muito pesado. Assim, quando a gente fica pensando dos reflexos da rua, na personalidade, na corporalidade dessas pessoas, é muito difícil você imaginar isso. Eu lembro, assim, uma coisa bem do começo do meu trabalho, assim, sobre quando eu saí à rua. A Beth falou, eu primeiro saí para trabalhar e depois que eu virei trabalhador e pesquisador. E aí, essa coisa o ato de dar a mão. A pessoa está em situação de rua lá, você chega, olá, tudo bom? Defensoria Pública, apertar a mão. Quando você percebe que há um estranhamento também de todo mundo, fala assim, pô, como é que esse cara vai apertar a mão? Ele tá o quê? Querendo me converter, achando que a gente tem alguma questão religiosa. E aí é muito interessante pensar voltando para o campo da Defensoria Pública, toda essa repercussão na subjetividade dessas pessoas faz com que seja muito difícil que eles possam verificar que o Estado pode dar uma resposta a eles. E aí tem uma história que eu acho muito interessante, que foi... a gente estava num seminário sobre população em situação de rua na USP. E aí também é triste, quando a gente trabalha e pesquisa a população em situação de rua, perceber como a maior parte das pessoas da área jurídica não se interessa por essa temática. A gente percebe bibliografia sobre dignidade da pessoa humana. Você jogar no Google lá, dignidade da pessoa humana e direito, você vai achar milhares de bibliografias. Agora, dignidade da pessoa humana e população em situação de rua, você acha pouquíssimas. A gente não vê... Sim, não, a questão é que eu percebo que a gente tem essa dificuldade de perceber essas pessoas como sujeitos mesmo, né? É tão distante, né? E aí você falou que vai contar um caso, né? Que eu tinha pedido até para você falar do seu campo no início. E me ocorreu, você falou da dignidade, pensar assim, essa dignidade, em geral, a gente tem, fazendo uma correlação na minha pesquisa, um dos paradores da minha pesquisa sobre o futebol nas favelas, né, e como que isso foi utilizado, como é utilizado como uma maneira de administrar os conflitos, né, de administrar a violência, foi porque a gente fez um censo, né, o NUPIS, que é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, fez um censo no Morro do Palácio, e aí a demanda que surgiu como uma demanda número 1 foi lazer. A gente foi lá do nosso mundinho da Faculdade de Direito, esperando que fosse ter saúde, educação, né, e lazer. Aí a gente achou aquilo, isso aqui é diferente, interessante. E aí fomos desenvolvendo a interlocução com eles a partir disso. E aí eu fico pensando no seu campo, como a gente tem essa dificuldade de perceber que a dignidade dessas pessoas também passa por essa dimensão existencial, da arte. Cara, a gente normalmente acha que dignidade é sinônimo de comer e, sei lá, ter uma casa. Mas não. Essas pessoas não comem, não têm uma casa, mas tem uma série de outras questões, né? Exatamente. É por isso que como a gente tira esse conteúdo de humanidade, tem o olhar através da lente do preconceito, que a gente acha melhor, né? E é isso que você falou da arte também. Eu estava semana passada falando com o Rico, que foi o fundador do Uma Só Voz, um coral para pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro, que é lindo. E era muito emocionante isso, assim, esse tipo de... Eu não tive fôlego no meu desespero para eu terminar a dissertação que você acompanhou. Eu queria ter desenvolvido mais isso, mas assim, como era importante assim, você ver como a arte como acesso à dignidade, assim, as pessoas cantando ali. Eu lembro quando eu vi no Teatro Municipal, e aí assim, eu faço um parênteses isso, assim, teve uma apresentação no Teatro Municipal do Coral Uma Só Voz, e aí, assim, eles cantando, pô, olha que maneiro, assim, a galera da rua cantando, foi lindo e tal, aí você vendo a realização da galera, e aí eu vi a diferença, assim, eu lembro de uma senhorinha, pô, brilhante, ela, assim, cantando com a corporalidade é diferente, né, o povo da antropologia que estuda muito isso, tem uma etnografia que é muito interessante, que é da Frangella, não esqueci o nome. Aí, esqueci. A Paloma que tá aqui com a gente estuda isso também. E aí, assim, ela, assim, super altiva, cantando. Aí depois a gente foi pro Amarelinho ali comer. Aí depois de umas 2 horas eu estava voltando para as barcas. Aí quando eu passo, eu vejo ela, assim, com papelão, caminhando na rua, toda arqueada, sabe? Então, assim, é isso. Assim, a rua, ela vai se manifestar.
o corpo vai sofrendo como é pesada a rua, sabe? A vida na rua não é fácil. Assim, por isso que assim, eu falei da Maria Lúcia e do psiquiatra, que criou o consultório de rua, que depois virou uma outra política, consultório na rua. Ele falava sobre drogas, ele falava assim, droga na rua é questão de vida, não é questão de morte. É muito interessante isso, porque imagina o que você é. Assim, as pessoas falam, não, tem que parar e tal. Aí você fala, gente, o que você vai encarar sóbrio a vida na rua? É muito fácil falar isso no seu ar-condicionado, no seu gabinete. E aí, assim, por isso que a grande questão dos gestores públicos é ter essa noção real. E aí o caso que eu ia contar, que eu e o Igor, se deixar, a gente vai falando 20 horas. Aí a questão que foi muito interessante foi isso. Assim, a gente estava nesse evento, na USP, aí o auditório lotado tinha umas 400 pessoas, e eu lembro que eu perguntei, quem é do direito? Não tinham 10 pessoas do direito, dentro da faculdade de Direito da USP. Então, assim, essa invisibilização e o campo jurídico tem muito isso, assim, essa arrogância, e até depois eu queria falar sobre intersetorialidade, não me lembre. E aí, assim, a gente estava almoçando em frente ao campus da USP de Direito, e aí eu vi a gente estava num seminário sobre população em situação de rua, e aí eu encontrei uma mulher pedindo dinheiro em frente ao restaurante. Eu comecei a trocar ideia com ela, eu e os outros defensores estávamos lá, e aí eu chamei para ela ir ao seminário, porque era assim, um dia de fala e outro dia eram rodas de conversa, o pessoal do núcleo Luiz Gama, que é um núcleo pop rua dentro da USP, que também é muito interessante, e aí eles fizeram rodas de conversa. E aí, essa mulher que eu conheci, uma baiana, e aí, não, foi muito impressionante também quando eu encontrei com ela, e aí a gente também tem isso, né? A gente, mesmo trabalhando, a gente tem um estereótipo da rua, como se a pessoa não tivesse talento, inteligente. Então, assim, isso também, antropologicamente, é muito interessante, como a gente vê uma pessoa em situação de rua e que ela não é o estereótipo que a gente pensa, a gente, caramba, mas pessoas em situação de rua, e aí, quando você vai estudando, você vai percebendo essa grande heterogeneidade que é a rua. E aí eu estava lá conversando com ela, aí ela falou que ela era poetisa, aí eu falei, que legal, aí eu não sei porque eu falei, Jung diria que é sincronicidade, né? Eu cheguei e falei assim, Khalil Gibran, você gosta? Ela falou assim, gosto. Aí ela recitou, vossos filhos não são vossos filhos, vem de vós, aí lindo assim. Aí eu fiquei encantado com aquilo e fiquei na dúvida se ela iria no seminário. E aí ela chegou no seminário, na segunda parte, nessas rodas de conversa, e aí a gente estava lá, e aí eu percebi que ela causou incômodo em todo mundo, tanto nas pessoas em situação de rua, mas que já eram do movimento, já tinham um discurso político articulado, quanto as pessoas que não estavam em situação de rua, lá, trabalhadores e pesquisadores. E aí eu lembro, no meio de uma fala de uma defensora que estava falando super bem intencionada, mas assim, usando aquela retórica, muitas vezes é isso, assim, a retórica acadêmica de direitos humanos, que a gente fica falando bonito. E aí ela olhou, interrompeu a defensora, falou assim, não, isso que você está falando é teoria. Morador de rua não vive de teoria, não, vive de sofrimento. Levantou e foi embora. E aí eu fiquei pensando aquilo, como é isso, é sofrimento. Acho que assim, não tem como falar de direitos humanos sem falar de sofrimento. Não tem como falar assim, a gente está vendo hoje o que está acontecendo. Eu vi que entrou na live o grande advogado Eloy, que é advogado da Articulação dos Povos Indígenas. Pô, a gente vai falar sobre povos indígenas. Como a gente não vai falar de sofrimento? O que eles estão passando? Então, assim, com população em situação de rua é a mesma coisa. Você não tem como fazer um trabalho acadêmico sobre pessoas em situação de rua sem ser afetado com aquilo. Você não tem como separar. E eu acho que assim, a grande coisa que a gente é socializado no direito, essas coisas são normalizadas em nós. A gente vai vendo a discrepância entre a análise normativa, a Constituição que declara um monte de direitos, e a realidade concreta. Era para todo mundo que faz direito parar e falar, gente, olha só, vamos batalhar. Isso está errado. Mas não, a gente vai se acomodando. Então, acho que assim, esse olhar direitos humanos
através do sofrimento dos povos que sofrem, de todas as pessoas, é fundamental. Porque senão a gente se acomoda, e aí é isso. Assim, enquanto defensor público, eu sempre refleti sobre isso, cara, como as pessoas que não conseguem acessar a defensoria, que são a maioria, a gente fez um censo. Olha censo. Quando a gente vai falar censo, pessoas que são computadas, o censo demográfico do Brasil. Quando a gente vai pensar, as pessoas em situação de rua não são computadas. Eu lembro IBGE, quando eu vi isso, eu falei assim, IBGE, eu falei assim, cara, como pessoas em situação de rua não são computadas? E aí foi interessante que, através do debate que a gente sempre fez, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, com todas as organizações do CEAMP Rua, com as pessoas que trabalham na política pública, o Comitê Interministerial de Acompanhamento da Política Pública, sempre falou sobre isso, como isso é importante. Só que é básico. Como é que você não computa? Ela é pessoa. Eu sempre pensei assim, quando eu soube disso, eu falei, cara, a gente tem que resolver isso. A gente tem que judicializar isso, porque como você não vai computar pessoas... A gente sabe no Brasil quantas cabeças de gado a gente tem. A gente sabe animais domésticos. Agora, pessoas em situação de rua, a gente não sabe. E agora, nesse momento da pandemia, isso fica mais evidente. Se a gente soubesse exatamente quantas pessoas, a gente já poderia, questão orçamentária, a gente já poderia ter uma incidência muito maior. E aí... O que eu ia falar? Deixa eu beber vinho. É curioso, essa coisa dos dados que você está falando tem muito a ver assim, com isso, né? A gente não se importa, a gente mal consegue planejar, verdade é, a gente tem um problema, né, crônico de planejamento em vários setores da gestão pública no Brasil, com as coisas que a gente se importa, em que dirá com as coisas que o Estado não se importa, né? Eu lembro que eu já conversei com um gestor uma vez de alto escalão, há um tempo, ele nem sabia que as pessoas em situação de rua não eram computadas. Pois eu fiquei pensando aqui também, Renan, que você falou que queria falar da intersetorialidade, né? Tem uma aluna nossa da segurança pública, que é do primeiro período, acho que agora está no segundo período, que é assistente social, está participando bastante aqui, fez vários comentários da Paola, e isso me fez lembrar que uma coisa interessante sobre o diálogo entre os nossos trabalhos, né? E também o trabalho da Beth, que não pesquisou isso, fez pesquisa em favela, é que esses trabalhos eles se complementam, né, de alguma forma. Porque ao mesmo tempo que tem uma oposição entre rua e favela, também tem uma complementariedade, né? Então, por exemplo, as pesquisas em favela, as primeiras pessoas que fizeram trabalhos de campo em favela foram assistentes sociais. Eles já tinham essa expertise de ir às favelas numa época que as pessoas não iam às favelas. Então, e aí acho que para a população em situação de rua e a atuação da defensoria também tem uma importância especial, essa coisa do assistente social. Como é que você percebe isso? Assim? Não, é fundamental. Assim, acho que a figura do assistente social, da assistência social, ela tem uma ligação total, né? E eu acho tão importante que na minha banca tinha uma assistente social, a diretora da Faculdade de Serviço Social da UFRJ, Miriam, e ela contribuiu muito por isso, assim, por essa noção de você perceber. Quem está na rua, normalmente é isso. O assistente social, é muito importante esse diálogo. E eles têm esse conceito da intersetorialidade, que também é tratada em debate sobre a saúde coletiva. É isso, é você perceber que não dá conta da realidade um profissional só. Tem que ser vários, são situações hiper complexas. Então, assim, no direito, tem uma pesquisa que me ajudou muito, que é uma pesquisa do IPEA, que é a relação do sistema de justiça com o SUAS. Primeiro, eu estou falando do SUAS, perdão, que também acaba virando jargão, que é Sistema Único de Assistência Social. E é muito interessante, eu faço essa pergunta para vários amigos do direito e peço que repliquem também para ver. Eu falo para as pessoas, gente, SUAS. Muitas pessoas não sabem o que é SUAS. SUS todos nós sabemos, a grande parte das pessoas, principalmente do direito, pesquisadores. Agora, SUS as pessoas não sabem, é uma subalternização da assistência. E hoje, na questão da pandemia, a gente vê como é importante a assistência estar organizada, como é importante para as pessoas poderem ter acesso ao que no direito a gente chama de mínimo existencial. Então, assim, eu sou um apaixonado pela assistência, e aí nessa pesquisa é muito interessante como ela fez vários seminários, foi uma pesquisa empírica,
encomendada pelo IPEA. Eles fizeram vários seminários no Brasil debatendo relação do sistema de justiça com SUAS. E aí tem umas questões interessantes. Primeiro, que a maior parte dos seminários quase não tinham profissionais de justiça, porque os profissionais de justiça sempre têm coisas mais importantes para fazer. Para ir num seminário sobre SUAS, agora, se for num seminário sobre dignidade da pessoa humana para falar de forma ampla, vão milhares. Agora, ir para falar do SUAS, da assistência social, não. E nesses seminários, a conclusão e a angústia, e os profissionais da assistência, eles sempre reclamam isso, é a forma hierarquizada de ser tratada. A subalternização que muitas vezes sofrem esses profissionais, sabe? Porque há uma falsa noção de hierarquia dos saberes. O direito, nós temos todo esse capital simbólico, e aí quando vai se tratar, vai ter uma reunião, em vez de atuar de forma intersetorial, buscando soluções, acho que a grande questão é respeitar o saber do outro. Como eu, que sou defensor público, eu não tenho noção do que uma assistente social tem. No Rio de Janeiro foi fundamental para mim, uma assistente social, a Evelyn, ela foi fundamental, porque ela conseguiu realmente me trazer toda essa noção da rua, conseguir aprender muito. Então, acho que o que falta, muitas vezes, no profissional do direito é essa noção de trabalhar em rede, respeitando o saber dos outros e ter essa tranquilidade no lidar, não ter essa hierarquização. A própria falsa titulação de doutor, que traz uma violência simbólica implícita, e aí eu sempre falava isso na defensoria, por que eu sou doutor e assistente social, que era mestrando igual a mim, não era doutora? Nós dois, tipo, doutor é título acadêmico, não é pronome de tratamento. Então, assim, e é título acadêmico, né? Não é pronome de tratamento, como a gente, nossa sociedade hierarquizada, acabou fazendo. Então, acho que, assim, é fundamental para trabalhar na rua você ter essa noção de não ter essa hierarquização dos saberes, articulando várias ciências e disciplinas e para poder se materializar isso e conseguir ter efetividade. Porque fazendo tudo isso já vai ser difícil. Imagina se você tiver uma postura, muitas vezes, da ofício. No direito a gente tem muito isso, assim, defensoria, Ministério Público, mande ofício, cumpra-se. Pô, por que você não liga, procura saber, marca reunião? Tô vendo você tá angustiado com o tempo aí, pode falar? Não, é porque, na verdade, assim, como cortou a live, dá pra gente, e a gente vai ter que dividir o vídeo de qualquer forma para colocar no YouTube, dá pra gente esticar mais um pouquinho. Se tiver tudo bem pra você, né? Eu sei também que se a gente conversando estica, né? Enfim, acaba nunca. E aí, deixa eu contar um caso que conta, por favor. Exemplo para mim disso. Era um caso que eu fiz isso também é outra coisa na minha pesquisa que apareceu. Eu não pesquisava gênero, tive algumas aulas sobre gênero no PPGSD, mas não era o meu cerne da pesquisa, mas me apareceu questões muito interessantes sobre a população LGBTI em situação de rua. E como também isso é marcante, as pessoas muitas vezes vão para a rua porque a família não aceita a sua orientação sexual. Então, como a família não aceita a sua orientação sexual, ela é praticamente impulsionada para a rua. E aí a gente fez um trabalho com assistente social com trans na Lapa, travestis e trans na Lapa. E aí, 2 dias depois, 2 foram presas. E aí me ligaram, aí eu fui ver, era da Justiça Estadual, não era com a minha atribuição. E aí eu falei com o assistente social, eu falei, pô, faça um relatório delas que você acompanha e tal, pra gente juntar isso na audiência de custódia, que é a audiência quando a pessoa é levada quando ela é presa. Aí ela fez super empolgada e foi muito triste, e a indignação que ela sentiu, porque ela tentou levar, ela não conseguiu nem ser atendida pela defensora, porque ela já foi barrada pelo policial militar na porta do fórum, não deixaram ela entrar, ela se identificou enquanto assistente social e nada. E esse relatório, o parecer social que ela fez, a defensora não conseguiu nem atender essa pessoa, porque teve uma barreira estrutural. E aí eu acompanhei a audiência, e aí também foi interessante que eu acompanhei a audiência, fiquei anotando, eu não estava com o hábito de defensor, de terno e tal, eu cheguei lá, estava como pesquisador, e aí elas em nenhum momento falaram que estavam em situação de rua. Na postura da audiência, as pessoas
o Ministério Público, a promotora naquele momento praticamente não olhou para elas, ficou no WhatsApp. Isso também em audiência hoje em dia tem sido bem angustiante. E aí acabou, elas foram mantidas bem blasé, e elas foram mantidas presas. E aí depois, quando acabou a audiência, eu fui falar que era defensor público, pesquisador, e que elas estavam contando o caso. Aí eu percebi que a promotora se angustiou, porque acho que ela viu que, tipo, eu anotando que aquela cena deveria estar anotada. E aí, tentando explicar, e aí depois eu fui conversar com elas, e aí elas falaram, conversei, aí eu falei sobre essa questão de situação de rua, e elas ficaram com vergonha. A situação de rua é uma situação de vulnerabilidade, mas elas ficaram com vergonha de falar para a juíza, achando que aquilo seria pior para a questão da moradia, para eles poderem ser presas. E é verdade, porque, infelizmente, muitos magistrados preferem, falam assim, não tem endereço fixo, como se ter endereço fosse causa para uma decretação de prisão preventiva. É quase que uma periculosidade presumida das pessoas em situação de rua, sabe? Então, assim, a gente percebe como se a gente tivesse uma atuação realmente intersetorial, uma política pública efetiva, seria importante. Mas o que a gente percebe, felizmente, assim, a gente tem trabalhado para mudar, a Defensoria Pública, outros atores também têm batalhado por essa mudança. A minha dissertação, na verdade, é uma proposta disso, de refletir sobre isso, para que a gente tire essa arrogância tradicional do profissional do direito, para a gente possa ser pé no chão, e é isso, e ver a rua, ver aquelas pessoas enquanto pessoas e buscar a efetivação do direito delas. Porque elas são tão despersonificadas, e aí quando um outro caso, o último caso aqui para contar, que é adoramos, seguinte, adoramos. Os casos são a melhor parte. Galera da pesquisa empírica aqui, Renan. E aí, uma questão assim, eu conhecia essa mulher numa audiência pública, nessa audiência de 2016 que eu falei, e eu verifiquei que ela tinha deficiência visual. E aí, na audiência também, a gente tomava muita pancada da galera, porque você ali é o Estado. Então, assim, mesmo você querendo fazer um atendimento à população em situação de rua, eu lembro dessa primeira audiência, toda hora, todo mundo, nunca vi você na rua e tal, defensoria tem que estar na rua. Então, assim, é isso, assim, e é verdade. E aí eu lembro dela reclamando muito, e aí como eu verifiquei que ela tinha essa deficiência visual, eu fui conversar com ela. Eu falei, você já fez pedido de benefício de prestação continuada? Aí ela falou assim, eu não consigo, porque tem dificuldade de fazer exame médico e tal. Eu falei, tudo bem, vai amanhã na defensoria, eu era na época na saúde, coordenador da saúde no Rio de Janeiro, eu falei, vai na defensoria pra gente verificar o que aconteceu. Aí ela conseguiu marcar o exame, porque ela era de Volta Redonda, não estava conseguindo fazer exame no Rio, e aí ela foi fazer o exame, e aí eu falei assim, poxa, ela estava, cega, situação de rua, grávida. Eu falei, vai ser super tranquilo ela conseguir o benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada é um benefício de um salário mínimo que a Constituição garante e é regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social. Aí eu falei, perfeito. Ela vai chegar, porque pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência. Situação de miserabilidade, que são critérios, ou pessoa idosa, que pela lei é 65 anos, ou pessoa com deficiência, mais o requisito da miserabilidade. Eu falei, tranquilo, miserabilidade, ela está em situação de rua, é acompanhada pelo Centro POP, que é o equipamento específico para a população em situação de rua, ela vai fazer o requerimento do INSS, vai conseguir o seu salário mínimo, vai conseguir ter uma dignidade ali, tranquilo. E aí eu estou numa audiência lá na defensoria, de repente eu ligo, recebo a ligação, Renan, foi até a assistente social, que eu trabalhei com o caso das trans. Ela falou, Renan, olha só, não estão querendo protocolar o benefício. Eu falei, como assim não estão querendo protocolar o benefício? Porque estão falando que precisa de comprovante de residência. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, precisa de comprovante de residência. Ela deu uma declaração que ela era acompanhada pelo respectivo Centro POP, só que aquilo não era possível, ela precisava do comprovante de residência. Aí eu olhei assim, aí eu falei, deixa eu falar com ela. Ela não deixou. Falou assim, não deixou. Eu falei, não, tá, então eu vou lá. Aí eu fui lá,
E aí, assim, a assistente social já estava, assim, chorando. E aí eu até falei com ela, ela falou assim, Renan, não estou chorando de tristeza, não, estou chorando de raiva. Como que é isso, assim, a gente tem uma pessoa na sua frente, mas você não reconhece essa pessoa. Você vê o quê? Tem que ter o comprovante de residência. E aí no direito a gente tem todo, eu discuti isso na minha dissertação também, a gente tem toda uma retórica, fala personalidade, aptidão genérica para adquirir direitos e obrigações. Nasceu com vida, você tem personalidade. Mas ali, para aquela pessoa, o que você precisava? O comprovante de residência. O comprovante de residência era o acesso ao benefício de prestação continuada. Só um parênteses, antes de continuar a história, hoje a gente tem o quê? A gente está precisando de auxílio emergencial para a pessoa que necessita o auxílio emergencial, ela tem que ter celular, ela tem que ter e-mail. Então, assim, a Defensoria Pública entrou com uma ação judicial já, mas aí você percebe a lógica do judiciário, não, mas isso vai desorganizar o sistema e tal. E as pessoas estão com fome, e as pessoas estão... Olha só, você cobrar e-mail e celular, tipo, aonde estava a pessoa que fez isso? Assim, é totalmente fora da realidade você cobrar uma exigência. A gente sabe das dificuldades do Estado de buscar, só que a gente está numa situação de fome, de exceção, em que o Estado tinha que estar com ânsia de que as pessoas não passem fome. Mas, voltando para o caso. E aí eu fui dialogar com a servidora do INSS, que aí você percebe, sem demonizar a servidora, mas ela é parte de uma estrutura burocrática que faz com que isso aconteça. E aí eu cheguei simplesmente e falei assim, olha só, como é que você não vai protocolar? Ela, mulher, grávida, situação de rua, cega. Eu não estou falando para você deferir o benefício. Eu estou falando para você protocolar o benefício. Aí, depois de eu falar, e aí é triste que você acaba utilizando o jargão jurídico, mas aí, nesse sentido, é para garantia do direito. E ela ainda ficou mandando piadinha, falando assim, mas, pô, ela tá tendo isso, mas quantas pessoas não têm? E é o que eu penso. Quantas pessoas têm seus direitos negados porque a gente tem uma estrutura que invisibiliza isso. E uma defensoria pública que também não... A gente fez um vídeo sobre essa atuação... Todos que tenham interesse vejam, tá no YouTube, na página da Defensoria Pública da União, sobre a atuação da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública dos Estados. Essa pauta de população em situação de rua deveria ser prioritária. Se a Defensoria Pública tem como missão levar acesso à justiça àquelas pessoas que necessitam, as pessoas em situação de rua estão, e elas estão na rua. Então, a Defensoria Pública ela tem que sair à rua, porque essas atuações pontuais que eu contei são, na verdade, para refletir o que acontece no dia a dia, que não tem como a gente ter um defensor em cada atendimento. A gente tem que mudar a política pública para essas pessoas. Agora, é muito triste você perceber que o que condiciona o exercício do direito não é o nascer. O ser pessoa não é o que importa. O que importa é algum documento, é o comprovante de residência para as pessoas em situação de rua, é o CPF. Aqui a gente bota o CPF como condição de exercício. E essa linguagem é muito complicada, porque você vai falar com o gestor, sempre acaba tendo um olhar muito mais para falar, vai ter fraude, tá, e as pessoas estão morrendo, a gente não vai, as pessoas estão passando fome. Então, assim, a gente não vai ter um tratamento emergencial. Acho que aquele filme David Blake, é David Blake, não é isso? Não. Acho que é, que fala o inglês. O David Blake é o mágico. Daniel Blake. Daniel Blake. Fala um pouco sobre isso, como a pessoa vai se perdendo nas questões burocráticas e não consegue ter sua existência assegurada. É um direito existencial da pessoa poder viver. E acho que é mais ou menos por aí. É Daniel Blake mesmo, Pedro. Essa reflexão, só para dar uma resposta para o pessoal que está comentando, tem várias pessoas pedindo sua dissertação, Renan. Depois o pessoal entra em contato comigo que eu mando, né? O Renan já me mandou a dissertação dele e tal, e a gente ou entra em contato direto com ele, mas se quiser pode me mandar mensagem, para ficar mais fácil, eu encaminho para quem tiver interesse. E, Renan, essa última coisa que você falou me fez pensar assim, em duas coisas, né? Primeiro, dialogando com aquela primeira pergunta da Beth, né, sobre a importância da pesquisa empírica no direito, como é que foi isso para você, que aí de repente você pode falar. Quando você fala sobre isso, sobre essa questão dos servidores, eu acho que tem uma questão que sempre me incomodou muito, é que na nossa socialização na faculdade de Direito, a gente sempre
resolve, né, argumentativamente esses problemas, dizendo que foi um servidor que fez alguma coisa de errado, né? Então a gente cai numa armadilha do individualismo, que é, a gente ignora a estrutura, a gente ignora a cultura jurídica que a gente tem, e a gente vai lá e fala, não, esse sujeito não fez o que ele tinha que fazer, só que ninguém sabe o que ele tinha que fazer. Não tem um protocolo de trabalho, nem ele mesmo sabe. O servidor é mais um peixe ali naquela rede, muitas vezes. Que foi, né, de alguma forma, socializado nessa lógica. E aí eu acho que uma das dimensões importantes do que a gente faz com a pesquisa empírica é a gente conseguir descrever esse tipo de fenômeno e olhar para isso com um pouco mais, né, de uma forma um pouco mais acurada para pensar de fato o que a gente pode fazer. A gente pode convidar, a perspectiva do curso, né, da segurança pública trabalha muito pensando nisso, né, como que a gente pode chamar esses profissionais para conversar e construir outras perspectivas, construir horizontes em comuns e construir outras perspectivas. A gente falou um pouco disso na live com o Lucas, né, na semana passada também. E um outro ponto que você pode comentar é que isso que você descreveu, é impossível ouvir isso, do meu ponto de vista, e não lembrar, né, enfim, já mais do que conhecida reflexão do Kant sobre a ideia do paradoxo, né, do direito brasileiro, da nossa sensibilidade jurídica, que tem um direito, né, que se descreve como liberal, como que valoriza o indivíduo, mas na prática é totalmente inquisitorial e autoritário, assim, e convive com essa discrepância de uma maneira tranquila. Todo mundo dorme com a cabeça no travesseiro tranquilo, mesmo essas coisas não fazendo o menor sentido juntas, né? Eu acho que essa questão da pesquisa empírica é muito central para mim. Eu não consigo mais pensar, até na leitura, acho que tem uma coisa da antropologia, e depois de eu ler várias etnografias, e teve o Tomás Mello, que fez doutorado na UF, na antropologia, que ele é um amigo e referencial teórico, né? E foi muito importante para a gente perceber, primeiro, assim, as dissertações e teses, às vezes do direito, invisibilizam o autor, né? Você não poder explicitar quem está escrevendo. Então, assim, eu estou falando sobre população em situação de rua e defensoria pública. Eu sou defensor público. Isso tem que estar no meu trabalho. Eu não tem como invisibilizar isso. Muitas pesquisas acadêmicas do direito, acho que quase que a maioria, tem essa coisa de invisibilizar. A pessoa é promotora, escreve sobre execução penal numa tese de doutorado. Ele não vai falar que ele é promotor de execução penal? O que ele está escrevendo, óbvio que está contaminado. Tem pela visão, impregnado pela visão de mundo dele. Como eu sou defensor, eu estou contaminado pela minha visão de mundo. Então, assim, poder explicitar isso é muito bom. Eu acho que, assim, ter feito mestrado no PPGSD, que é um programa interdisciplinar, me deu uma liberdade. Eu lembro quando eu li a primeira etnografia, e lembro, assim, acho que dos primeiros textos que eu li, assim, de forma completa, foi o do Tomás, que é a dissertação de mestrado dele, que ele pesquisa o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Eu lembro que eu li e falei, cara, pode fazer isso, que legal, assim, ele botando impregnando tudo, assim, todo o campo dele, assim. Eu não sou da área da antropologia, então posso estar falando besteira, mas assim, eu acho muito legal, assim, ler etnografias foram muito importantes para mim, e eu acho que você trabalhar o direito sem ser de forma empírica, sem dialogar com a realidade, dialogar com a pesquisa, ele aumenta essa desconexão. Você vai falar sobre direitos fundamentais? Não, a gente tem sempre esse discurso, a nossa Constituição é a melhor Constituição do mundo e tal, os direitos são garantidos. Tá, e a realidade? Vamos dialogar com a realidade? Como é isso? As leis são ótimas, as nossas leis são de primeiro mundo, né? Sempre tem essa conversa na faculdade de Direito. Então, assim, eu acho que é fundamental para todo mundo que trabalha com direito e pesquisa ter essa noção da realidade. E eu sempre tentava fazer, e foi interessante também, foi o que Jung chama de sincronicidade, nessas casualidades interessantes que acontecem. Na Defensoria Pública no Rio, eu trabalhava no GT Rua, esse grupo de trabalho da Defensoria Pública, e também era da área criminal. E eu sou defensor federal, então pegava crimes federais, mas o que eu peguei de pessoas em situação de rua, o que eu defendi de pessoas em situação de rua que praticaram crime federal, e aí você olhava, qual crime federal? Eu peguei vários. Tentativa de furto de alguma coisa de uma agência da Caixa Econômica Federal. Por exemplo, um caso que eu lembro muito bem que eu defendi, ele estava em situação de rua, tinha tentado furtar um tubo de alumínio do ar-condicionado lá na Avenida Brasil, da Caixa Econômica Federal. Aí você prendeu o cara, e qual foi o motivo de não soltarem ele na audiência de custódia?
Não, usuário de drogas, não tem residência fixa. Então você reforça o Estado, que não tem uma política de habitação para essas pessoas, não tem uma política efetiva para a população em situação de rua. Quando ela está em situação de rua, ele revitimiza. Se ela for presa, não, você não pode ser solto, porque você não tem residência fixa. Então, assim, não tem o Estado, e aí, mas quando... tem o Estado penal, né? O Estado penal Isso, sempre está ali. Sempre. O Estado penal nunca o Marcelo falha. Neves, o Marcelo Neves usa uma expressão sobre... que ele sempre fala, né? Que essas pessoas não são integradas, né? Muitas pessoas falam, não, eles não são integrados pela sociedade. O Marcelo Neves, ele fala, não, são integrados a partir do aparato repressivo do Estado. Porque você não tem CPF, você não consegue auxílio emergencial, você não consegue acesso a benefícios. Agora, se você for acusado de um crime, se você for preso, ninguém vai falar assim, não, você não tem CPF. Então, o Estado penal, ele é acolhedor. Enquanto o Estado social não é acolhedor, o Estado penal, ele é acolhedor. Então, se você não tiver CPF, não vai ter problema nenhum, você vai ser preso, só que você não vai conseguir sair porque eles não vão verificar sua documentação, não vão ver se você tem outras pendências, outros mandados. Esse caso desse rapaz de 21 anos que foi preso, e aí a gente conseguiu soltar, trazendo todos esses dados sobre essa pesquisa de população em situação de rua, eu tentava trazer também nos processos que eu atuava, e aí a gente foi soltar ele, aí o mandado deu prejudicado. Aí eu falei, cara, como é que ele está prejudicado esse mandado? E aí também, isso é uma outra, não tem nada a ver com essa temática de pop rua, mas tem tudo a ver. A pessoa teve mandado, isso é a realidade do Rio de Janeiro, não sei nos outros estados. Foram cumprir o mandado da decisão que concedeu a liberdade dele. Quando chegaram lá, verificaram que tinha um outro mandado pendente. O que era para o Estado fazer? Não, o Estado vai verificar. Mas como é que é no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, você, defensor ou advogado, advogada, tem que correr atrás para verificar qual é a pendência. Simplesmente, quando a pessoa vai cumprir, dá prejudicado e a pessoa fica na cadeia. E aí, assim, saiu a decisão, eu estava super feliz, conseguimos a liberdade, agora vai. Aí, quando eu fui ligar para o oficial de justiça, aí o oficial de justiça falou assim, não, deu prejudicado o mandado. Eu falei, como assim? Ele falou, não sei, deu prejudicado, ele está preso. Não sei. Aí eu tive que verificar. Não sei e nem preciso saber, né? E nem preciso te informar, né? E aí o que acontece? Eu fui ver, era um caso da infância, infracional. Um ato infracional de quando ele era adolescente, então que juridicamente não pode mais ser considerado, porque obviamente ele tinha alcançado a maioridade, e aí você simplesmente deixa a pessoa presa por causa disso. Eu tive que fazer uma nova petição, ele ficou uns 2 dias preso a mais. Então, assim, todas essas vulnerabilidades, a pessoa não consegue acesso aos benefícios sociais, mas acesso ao sistema penal, esse é tranquilo, esse é garantido. Nessa pandemia, o que a gente tem percebido também, para fechar, é que enquanto o Estado social realmente não chega na maior parte das pessoas em situação de rua, o que acontece? As pessoas em situação de rua muitas vezes são criminalizadas por estar na rua. Então é uma impossibilidade existencial, porque você não dá um lugar para ela poder se acolher, um direito à moradia não é garantido, e você fala que ela não pode ficar na rua. Onde ela vai ficar? Não, o Lênin fez uma provocação aqui que eu achei muito boa. Ele falou, o termo pré-judicado rende uma excelente reflexão. Achei genial, muito bom, Lênin. Renan, nosso tempo está quase acabando. Vou fazer uma última provocação para você pensar e, né, encerrar sua fala, né, enfim, fazer suas conclusões, falar o que você acha que você não falou ainda, mas precisa falar. Eu pensando, enfim, inevitável pensar nisso no contexto que a gente está vivendo, né, de Covid, tantas pessoas morrendo, enfim, eu já tem dia que eu nem olho mais no jornal para ver quantas pessoas morreram, porque, assim, fico aflito, não estou conseguindo lidar, muitas vezes, para ser muito sincero. E aí, ouvindo você falar sobre, né, a vida da população em situação de rua, isso me ocorreu mais uma vez, né? Se a gente fosse lá no mais básico, do mais básico da teoria política, e for pensar o Brasil como um Estado robesiano, que ele é, né, autoritário, um direito constituído autoritariamente que privilegia a lógica do próprio Estado, o próprio Hobbes vai dizer explicitamente lá que a única hipótese de violação daquele contrato social é o Estado não conseguir garantir a finalidade de existência dele. O Estado, na verdade, é o soberano, né? Ele está falando do soberano, que é garantir a vida das pessoas, que é impedir que as pessoas sejam o lobo delas próprias, né?
Então, quando o Estado não consegue garantir a vida das pessoas, mesmo no Estado mais autoritário, mesmo no modelo de pensamento mais autoritário, esse Estado não se legitima, não pode ficar de pé, não tem legitimidade para ficar de pé, assim, mesmo no Estado mais autoritário. E aí eu, enfim, pensei nisso, queria te ouvir. E a última coisa é a conexão da nossa pesquisa, né? Você falou da música do Gabriel Pensador, a gente já trocou ideia sobre isso inúmeras vezes. E uma dificuldade que eu acho que a gente tem é de olhar para a favela com um olhar positivo do que a favela construiu, né? Acho que a galera da geografia faz isso muito bem, de pensar assim, olha, tem um monte de problema ali, mas a favela resolveu um problema urbano. Porque se não tivesse favela, onde que ia morar essa galera toda? Porque 50% da população do Rio de Janeiro vive na favela. E aí eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Como isso também, de alguma forma, é uma reinvenção da sociedade, com todas as questões que tem, com todas as precariedades que tem, mas acaba sendo, né, para dialogar com a minha discussão, uma tecnologia social, a própria existência da favela, com todos os problemas que tem, né? Que vai servir a uma série de arranjos de funcionamento do Estado, obviamente. Mas, enfim, queria te ouvir falar sobre essas coisas e sua conclusão, assim. Só retomando o que você falou de tecnologia social, de vida na favela, o Tomás ele fala muito sobre isso também. Sobre como também a gente tem, às vezes, esse estereótipo de rua só como algo de falta. E claro que não é. Onde tem ser humano, tem afeto, tem amor, tem tudo. Tem todas criação, né? as Tem relações. vida. Tem criação, exatamente. Então não dá para você homogeneizar algo hipercomplexo, né? É bem interessante. Eu concordo com a sua fala. Eu vi o Lenin falando também que o Estado quita a vida das pessoas. É isso. O Estado, ele, tanto por omissão quanto por ação, né? A gente vê o genocídio da população negra no nosso pobre negro no nosso país. E é tudo muito pesado, mas eu acho que tem uma coisa que também a gente sempre fala, porque a gente está caminhando também não caminhar para um ceticismo total, eu acho. Porque senão a gente para, assim, não vou mais trabalhar com isso, acabou tudo, vou para minha casa, o mundo está perdido. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu ouço, através de você, o que o Lobão falou do soluço, né? Que quando o sistema dá soluço, você intervém. O Boaventura Souza Santos fala em pequenas frestas que o sistema permite. Eu acho que é isso. Assim, a gente tem que... Eu não tenho ilusão, acho que assim, fiz dia 6 de maio 38 anos, então não tenho mais ilusão, grandes ilusões, mas eu acho que a gente tem que atuar isso nessas fissuras. Porque quando a gente atua nessas fissuras, a gente está garantindo direito para essas pessoas que estão hiper vulnerabilizadas e sofridas. Assim, eu acho que é a grande questão. E sem a vaidade. Eu acho que assim, a grande questão, a vaidade do direito é muito pesada para esse trabalho todo. Assim. Eu estou vendo aprender com todas as pessoas. Eu estou vendo o Vanilson falar, por exemplo, com uma grande liderança. Aprender com eles, ouvir e ver o que eles acham que a gente deve fazer e dialogar com todas as pessoas, sabe, que estão nessa situação, como as pessoas em situação de rua, os profissionais. Eu vi a Mariana Setúbal falando também, que é uma grande amiga, que eu conheci no trabalho também, uma assistente social na área da saúde. Assim, eu via ela falando as coisas assim, falou assim, cara, é isso. Então, assim, eu não vou ter arrogância, porque eu que posso propor ação judicial, eu não vou ouvir a Mariana falar, ela que trabalha com deshospitalização de crianças que têm uma alta hospitalar, mas por falta... Olha que surreal. Depois eu fiquei até pensando sobre essa questão. Vi a Mariana, lembrei imediatamente. Deshospitalização. A pessoa ela tem alta hospitalar, se ela fosse de classe média, conseguisse ter um tratamento médico, ela poderia ficar na casa dela. Mas ela não consegue, ela fica no hospital. Então, assim, é surreal. E aí eu fiquei pensando sobre essas crianças em tempos de pandemia. E a pessoa ainda tem todas as questões sociais e epidemiológicas que estão estruturadas. E aí você não vai ouvir o profissional? Essa que é a questão. Acho que assim, a gente ter humildade e disposição para poder seguir nessa luta, tentando em cada soluço que o sistema der, a gente conseguir garantir algum acesso a direitos, batalhar pela luta. Eu acho que é isso. Porque se a gente também entrar num discurso pessimista, total, a gente vai para casa. Eu acho que é isso. A gente tem que seguir com disposição, alegria, chorar quando tem que chorar, levantar a cabeça e seguir. Que legal, Renan. Muito obrigado mesmo. Pô, sempre é muito bom te ouvir, conversar com você. Eu fiquei pensando muito agora quando você estava falando que a gente fica tentando criar uma falha na Matrix, né?
É um pouco isso, assim, né? A gente fica ali tentando dar uma confundida na Matrix, no sistema, né? Compreender ele, né? Porque é o nosso Sim. primeiro papel como pesquisador e na medida da nossa atuação, né? E a gente trabalha lá no grupo, no NUPID com o Lobão, com a ideia da antropologia implicada, então a gente, né, tem trabalhos diretamente realizados e concretos com os nossos interlocutores, é, especialmente em Niterói, mas no Rio também. Então a gente fica aí tentando fazer criar essa falha na Matrix, assim, né, para ver o que a gente consegue produzir de novo. Eu acho que essa é uma questão, né? Quando eu falei até da favela como tecnologia social, apesar de vários pesares, né, é nesse sentido da gente produzir coisas novas. Para a gente não cair, não interromper o vídeo na metade, eu queria te agradecer muito. Foi muito bom esse tempo. A gente até ficou, foi 1h30 aí de live, né? Veio aqui conversar com a gente, essa reflexão com a gente. O Brasil com S. Eu agradeço muito a Opa, caiu. Agradeço muito, Igor, por todas as palavras. Você está agora, pelo menos no meu vídeo, você está congelado. Então, eu agradeço muito, muito a você, que é um amigo irmão com você, e está trocando ideia com todas essas pessoas com o coração, as provocações iniciais, na luta aí. Estamos terminando. Agradeço a participação de todo mundo que estava aqui. Foi uma coisa muito grande. Igor está agora com o vídeo. É, e vocês estão aí ainda? Saiu. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. É, amanhã, sexta básica, organizada e coordenada pelo Nenin Pires, com o reitor da UF, o professor Antônio Cláudio. Beleza? Um abraço, valeu.